chopping stuff up. My wife sees it. She sees a little bit of blood in there. She's like, I don't like that. We go get And I almost hate asking you this question. At any point were you afraid of dying? the whole time. Yeah. Something at WrestleMania that we had What was talked it? about. I was going to do something with Gable Steveson. Wow. Yeah. And Imagine as luzes da arena esmorecendo, o rugido da multidão diminuindo e uma voz que dominou o ringue por décadas, dizendo que o espetáculo acabou. Essa é a onda de choque da manchete que acabou de chegar. Triple H anuncia que a WWE está fechando. Por 40 anos, Vince McMahon foi a mente mestra puxando cada corda. Mas o homem que assumiu o headset, Triple H, sempre foi aquele que redefiniu a guerra nos bastidores. De reinventar-se na era Attitude a casar-se com o coração da empresa, ele passou de lutador a mestre de marionetes, mas nunca acreditou realmente que era para ele comandar toda a máquina. Contudo, sob sua supervisão, o NXT se tornou mais do que uma marca de desenvolvimento. Faixas preto e ouro tremulavam sobre takeovers fervilhantes. A saga do azarão Sami Zayn, a chegada implacável de Kevin Owens, Sasha Banks e Bayley redefinindo o wrestling feminino, Finn Balor e Asuka dominando, o NXT se transformou no verdadeiro show, um ecossistema de arcos de personagens e desenvolvimentos lentos que ouvia os seus fãs. Então, como o titã que construiu aquele reino agora declara que a própria WWE está fechando? É uma traição, uma mudança estratégica ou uma declaração sobre o futuro do wrestling? Neste vídeo, dissecamos o anúncio, exploramos o que ele significa para o legado da WWE e mergulhamos nas implicações para o talento, para os fãs e para o mundo do wrestling em geral. Prepare-se, isso não é apenas uma manchete, é uma mudança sísmica na indústria, e estamos aqui para desvendar cada golpe, cada batida e cada ângulo dos bastidores. Triple H nunca foi destinado a comandar a máquina. Por 4 décadas, a WWE operou como um circo sob o controle férreo de Vince McMahon. Cada história, cada promo, cada final carregava a marca inconfundível de um mestre de marionetes. Vince era o homem que puxava todas as cordas, moldando todo o produto até que ele ecoasse sua visão grandiosa. No meio dessa hierarquia, Triple H emergiu como um lutador que sobreviveu à era Attitude, reinventou-se como o arquiteto do produto dentro do ringue e, por fim, casou-se com a cadeira do poder. Contudo, quando ele finalmente pendurou as tights e pegou o headset, ele se tornou algo muito mais perigoso do que um evento principal. Ele se tornou o homem que, para os próprios fãs que confiavam nele, se tornou um verdadeiro booker. A confiança que se construiu ao redor dele começou no NXT, a marca de desenvolvimento que, sob sua orientação, transformou-se em um reino próprio. Banners preto e ouro flutuavam sobre arenas lotadas, transformando as noites de takeover em rituais que eclipsavam a grandiosidade do Raw ou SmackDown. As lutas encenadas sob sua direção eram frequentemente coisa de lendas, superando o elenco principal em qualidade e paixão. A saga do azarão Sami Zayn, a entrada implacável de Kevin Owens, Sasha Banks e Bayley redefinindo o wrestling feminino no Brooklyn, Finn Balor liderando uma nova era, o domínio inquebrável de Asuka, o reinado de Adam Cole no centro de tudo. Cada uma dessas histórias se desenrolou sob a criteriosa orquestração de um booker que entendia o pulso da multidão. Sob Triple H, o NXT deixou de ser um mero trampolim. Tornou-se o ápice, a vitrine que provou que o wrestling profissional poderia ser tanto aclamado pela crítica quanto emocionalmente satisfatório. Mas a excelência na qualidade das lutas sozinha não era suficiente. Triple H construiu um ecossistema inteiro. Ele ouvia as vozes dos fãs, lia os sinais sutis do que ressoava e do que fracassava. Quando a multidão rejeitou o impulso de Baron Corbin, ele recalibrou. Quando o fogo de Becky Lynch acendeu, ele o amplificou. A marca NXT tornou-se um laboratório, onde arcos de personagens, desenvolvimentos lentos e o engajamento do público se uniam. Cada takeover parecia uma peregrinação.
Os fins de semana da WrestleMania não eram mais o domínio apenas dos estádios, mas de arenas no Brooklyn e em Nova Orleans, repletas de 10 mil fãs fervorosos que tratavam o wrestling como uma religião viva e pulsante. Enquanto isso, os pay-per-views do elenco principal às vezes pareciam vazios, um contraste gritante que não podia ser ignorado. Então veio 2022, um ano em que as rachaduras no império de Vince se alargaram até fraturarem. As avaliações não tinham colapsado. Ao contrário, o escândalo pairava sobre os escalões superiores da empresa. A reportagem investigativa do Wall Street Journal, o golpe de Stephanie McMahon na diretoria, tudo culminou em uma mudança de poder. A mão de ferro que havia algemado a WWE por décadas escorregou, e um novo governante, Paul Lacke, ou Papa H, como ele foi mais tarde conhecido, ascendeu para reivindicar o trono, armado com a hashtag #ThankYouLe. O Twitterverso do wrestling declarou como Dia da Independência. A promessa era clara: Papa H levaria a filosofia preto e ouro além do NXT e para o Raw e SmackDown, resgatando um império que há muito definhava sob a mão opressora de Vince. No início, a transição parecia um sopro de ar fresco. Lutadores há muito descartados por Vince retornaram sob ovações, suas performances revigoradas. O duo carismático dos Carreiras e dos Crosses caminhou por luzes estroboscópicas, incendiando a arena. Dakota Kai recebeu o destaque que merecia. O retorno de Johnny Gargano eletrizou a internet, sua autenticidade crua ressoando com uma geração de fãs. Na WrestleMania 39, a WWE estava pegando uma onda. Mais de 160 mil fãs lotaram a SoFi Arena em 2 noites, criando o evento da WWE com maior arrecadação na história. Pela primeira vez em décadas, a crença parecia tangível. Triple H não era mais apenas um booker. Ele era o homem que poderia moldar o futuro do wrestling. A revolução que os fãs tanto ansiavam parecia perdurar. A qualidade dos shows se estabilizou. As lutas tinham finais que pareciam merecidos. Lutadores que pareciam descartáveis sob Vince encontraram um propósito renovado. Por um breve momento, a audiência pensou que a mudança era real. Contudo, como a história nos ensina, as revoluções raramente duram para sempre, e rachaduras começaram a aparecer, escondidas sobre fachadas preto e ouro. O primeiro sinal de alerta se manifestou no ritmo. Raw e SmackDown eram agendados como takeovers estendidos, lutas de 25 minutos focadas em wrestling técnico, mas que esgotavam a energia da multidão. O que havia funcionado em uma arena NXT esgotada com 10 mil fãs fervorosos não se traduzia para os milhões de telespectadores casuais trocando de canal nas noites de segunda-feira. A imprevisibilidade que outrora tornara o wrestling a televisão de compromisso mais emocionante foi substituída por estrutura, lógica e, o mais perigoso, previsibilidade. O reinado de Gunther como campeão intercontinental exemplificava isso. No papel, um campeão monstro dominante que elevava todos que enfrentava era um conceito brilhante. Na prática, tornou-se formulaico. Um desafiante face seria dominado por 15 minutos, faria um retorno e, por fim, perderia. Repita isso por mais de 666 dias e a saga se torna um ciclo sem fim. No final de 2025, os padrões se solidificaram em hábitos. Jey Uso contra Gunther apareceu em variações infinitas. Lutas de equipes com múltiplos homens eram montadas apenas para dar tempo de TV a todos. Os mesmos lutadores, os mesmos confrontos, os mesmos resultados previsíveis. A audiência caiu, pois os fãs não encontravam nada de novo para antecipar. A história de Judgment Day expôs a maior falha de Triple H. Inicialmente, parecia uma jogada de mestre. Rhea Ripley ascendendo ao status de mega estrela. Finn Balor ressuscitado dos mortos. Dominic Mysterio se transformando no vilão mais desprezado da empresa. Contudo, no SummerSlam de 2023, a história estagnou, clamando por uma conclusão decisiva que nunca chegou. Damian Priest se juntou, se juntou novamente. J.D. McDonough foi adicionado sem propósito claro. O que começou como televisão envolvente se tornou uma novela desprovida de sua própria memória narrativa.
No momento em que o payoff chegou, a audiência estava dormente. Isso se tornou o pecado imperdoável de Triple H. Acumular cada momento significativo para a WrestleMania, tratando os 11 meses restantes como um ensaio. O wrestling prospera no ímpeto, em cliffhangers que te forçam a sintonizar na semana seguinte. Mas se nada importa até abril, por que assistir em novembro? A mudança de tom sufocou os fãs. O caos de Vince tinha sido enlouquecedor, mas era vivo. O retorno imprevisível de Stone Cold, a surpresa da estreia de um lutador aéreo, a loucura de uma história não roteirizada, esses momentos mantinham as audiências coladas. A ordem de Triple H substituiu esse caos por uma rotina opressora. Os fãs não se sentiam mais insultados, eles se sentiam pacientes. A paciência, no entanto, é uma moeda finita no wrestling. A reputação de Triple H no NXT foi construída em elevar as estrelas que a audiência escolhia para ele. Ele lutou contra Vince para proteger Sami Zayn, deu a Kevin Owens um palco para explodir e permitiu que as 4 cavaleiras redefinissem o wrestling feminino. Contudo, no elenco principal, esse instinto se distorceu em algo mais feio, favoritismo, que ignorava o que os fãs estavam clamando. O exemplo mais claro e doloroso foi LA Knight. No verão de 2023, ele era incontestável. Seu cântico de "Yeah" ecoava pelas arenas. Suas frases de efeito viraram tendência nas redes sociais e sua mercadoria vendia mais que nomes estabelecidos. A multidão havia escolhido ele organicamente, a coisa mais rara e preciosa no wrestling. Tudo o que Triple H tinha a fazer era atacar enquanto o ferro estava em brasa. Em vez disso, ele hesitou. Knight recebeu sobras do mid-car enquanto os fãs imploravam por mais. Ele venceu o campeonato dos Estados Unidos, mas, a essa altura, o momento havia se apagado. Uma ascensão orgânica de uma vez por década foi desperdiçada, porque Knight não era um dos projetos favoritos de Papa A. Foi o pecado final do wrestling, recusar a estrela que a audiência entregou em uma bandeja de prata. As consequências foram rápidas. Espalhou-se o boato de que Knight havia sido demitido, embora o anúncio oficial nunca tenha chegado. O moinho de boatos girava, a audiência se sentiu traída e a credibilidade de Triple H se erodiu ainda mais. Na grande tapeçaria da história da WWE, a ascensão e queda de um booker pode ser medida não apenas pelos títulos que ele concede ou pelas histórias que ele cria, mas pela ressonância do pulsar da multidão. A jornada meteórica de Triple H, de um lutador que sobreviveu a uma era para um booker que remodelou uma marca inteira, foi meteórica. Contudo, as mesmas qualidades que o permitiram criar momentos inesquecíveis, sua mente analítica, sua vontade de inovar, sua capacidade de ouvir, tornaram-se os mesmos traços que, quando mal aplicados, levaram a um produto previsível e obsoleto. À medida que os meses avançavam, os fãs começaram a notar mudanças sutis. As promos de abertura outrora energéticas no Raw perderam seu brilho. Os cânticos old school que definiam o show foram substituídos por frases de efeito ensaiadas. As lutas dos 4 grandes, que antes pareciam fogos de artifício climáticos, eram agora meras repetições dos mesmos padrões. O calendário criativo da marca começou a parecer uma máquina bem afinada, mas uma máquina que havia perdido a sua alma. Pode-se argumentar que a queda de Triple H não é uma simples história de fracasso, é um conto de advertência sobre equilíbrio. A mesma habilidade minuciosa que fez do NXT uma marca amada não podia ser escalada sem adaptação. A intensidade crua do NXT não podia sobreviver à diluição exigida para uma audiência global. A imprevisibilidade que tornou o wrestling um fenômeno cultural não podia ser substituída por uma narrativa limpa e calculada, sem perder a confiança dos fãs. Quando os fãs entram em uma arena e ouvem uma voz na cabine de comentaristas que soa familiar, que fala a sua história compartilhada, eles sentem uma conexão que transcende o produto. Quando essa conexão é quebrada, quando a visão criativa já não reflete a voz coletiva, o show perde seu propósito. A história de Triple H, portanto, não é apenas uma narrativa de bookmaking. É um espelho que reflete a delicada dança entre controle e caos, entre ordem e espontaneidade, entre a visão de um único homem e o anseio coletivo de uma audiência global.
No final, a medida do legado de um Booker não são apenas os campeonatos que ele concede, mas a forma como a audiência reage ao ritmo do show. A ascensão meteórica de Triple H mostrou o que poderia ser alcançado quando um Booker realmente ouvia. Seu declínio nos lembra que a mesma escuta, quando sufocada, pode apagar essa mesma brilhantez. As lições são claras. A maior força do wrestling reside em sua capacidade de surpreender, evoluir e honrar os próprios fãs que dão vida ao show. Se Papa Aga pode recalibrar, redescobrir a imprevisibilidade e restaurar o pulso da WWE, continua sendo uma questão para o futuro, mas o roteiro de sua gestão ecoará nos anais da indústria por anos vindouros. As consequências reverberaram muito além dos vestiários e em cada sala de estar onde uma luta se desenvolvia. Em sua primeira grande rivalidade, o Wyatt 6 devorou meses de televisão sem entregar um único payoff significativo. Eles se sentavam na tela, um quadro silencioso de intimidação que oferecia nada além de frustração. Cameron Grimes, um produto da autenticidade crua do NXT, foi ressuscitado do exílio, apenas para receber um papel vazio que nunca se materializou em profundidade narrativa. O resultado foi uma demissão silenciosa, uma decisão que soava menos como uma mudança narrativa e mais como uma limpeza organizada de potencial. Essas ações não nasceram da demanda do público. Eram brinquedos nas mãos de Triple H, torcidos e rearranjados até que a forma se encaixasse em um esboço pré-escrito. O padrão se repetiu com estrelas estabelecidas, cujas carreiras já estavam imersas em legado. Dolph Ziggler, um veterano de 2 décadas cujo carisma poderia ter iluminado um estádio, foi dispensado no auge de sua ressurgência. Mustafa Ali, cujo personagem finalmente havia encontrado uma voz, foi retirado no meio de seu arco, deixando fãs e críticos a se perguntar o que poderia ter sido. Até mesmo veteranos como Hit Row se encontraram em um cenário onde Swerve Strickland estava ausente, uma história quebrada antes que pudesse respirar. Nenhuma dessas escolhas fazia sentido comercial, nenhuma delas servia ao motor criativo. Elas apenas serviam à ideia de que o conselho administrativo tinha um olho na linha de despesa, não no pulso dos fãs. Para aqueles no lado sortudo da lista de cortes, o mundo ofereceu tempo, paciência e uma mão aberta. Para o resto, não importa quantos milhares gritassem seus nomes, eles foram marginalizados, minimizados ou dispensados. A pandemia já havia forçado o Raw a uma forma mais enxuta e autocontida, e Drew McIntyre, a espinha dorsal da marca durante a pandemia, detinha múltiplos campeonatos. No entanto, ele nunca recebeu o impulso sustentado que poderia tê-lo transformado em um colosso mainstream. A ênfase permaneceu nos rostos familiares dos ex-alunos do NXT, independentemente de como a multidão respondia. Quando os fãs notaram, sentiram-se traídos, não por uma única história, mas por um sistema inteiro que parecia recompensar a seletividade sobre a conexão. A fusão corporativa com o UFC sob o guarda-chuva da Endeavor produziu o TKO Group, um conglomerado que transformou a WWE de uma empresa familiar em um item de linha em um portfólio multibilionário. Patrocinadores, acionistas e relatórios trimestrais tornaram-se as vozes mais altas, ditando decisões criativas com um peso que anulava qualquer cântico de fã. Demissões em massa vieram sem aviso, e histórias inteiras foram desfeitas quando lutadores foram cortados no meio da Angle. Os artistas amados de Triple H, nos quais ele acreditava, desapareceram meses depois, quando os contadores da TKO os apagaram do elenco. O exemplo mais doloroso veio com R-Truth, um veterano cuja carreira nunca falhou em provocar uma reação. Ele foi dispensado em 2025 sem cerimônia, e a única faísca que acendeu uma resposta foi a indignação dos fãs que forçou sua recontratação, mas o dano já havia sido feito. Enquanto isso, a onda de celebridades disparou. O número de assinantes de Logan Paul no YouTube o catapultou para a disputa do campeonato, um exemplo de como o marketing corporativo superou o mérito no ringue. A marca Cinnamon Toast Crunch sequestrou lutas sérias, transformando um combate em um anúncio de cereal. Convidados famosos apareceram nos shows, eclipsando lutadores famintos que mereciam o destaque.
Para o público, a interferência corporativa era invisível, estava escondida atrás do rosto de Triple H como o visionário criativo, então cada compromisso caía sobre seus ombros. A manifestação mais visível disso foi a nostalgia. Quando a criatividade estagnava, as avaliações caíam, o manual se recusava a mudar. Lendas eram desempoeiradas, temas tocavam, a multidão vibrava e o problema parecia resolvido, apenas para retornar com um eco vazio. O retorno de The Rock em 2024 ilustrou a falha perfeitamente. Ele invadiu o SmackDown, demoliu verbalmente Cody Rhodes, aplicou um People's Elbow e desapareceu de volta para Hollywood. John Cena anunciou sua turnê de aposentadoria, proferiu discursos emocionantes sobre legado, lutou combates esporádicos e desapareceu entre as aparições. Brock Lesnar foi retirado novamente. Cada um desses momentos criou reações instantâneas e virou tendência nas redes sociais, mas a semana seguinte era uma ressaca quando nada havia mudado. Nenhuma nova estrela foi elevada, a narrativa era um ciclo reciclado. A chamada de nostalgia mais prejudicial veio na WrestleMania 39, onde Cody Rhodes estava pronto para vencer, um filho pródigo pronto para terminar sua história. A multidão implorava por isso. A WWE precisava de um novo rosto, e o momento exigia isso. Em vez disso, Triple H programou Roman Reigns para reter, dizendo que a história não estava pronta. No momento em que Cody finalmente venceu na WrestleMania 40, a magia havia se esvaído. A vitória foi um triunfo técnico, mas estava desprovida da antecipação elétrica que um dia o havia definido. Torna-se aparente que a era foi uma tapeçaria tecida com alguns fios de ouro, mas manchada por uma massa de decisões de fumaça e espelhos. A falta de uma nova mega-estrela é a crítica mais condenatória. Embora o ringue ainda produzisse momentos como as vitórias de campeonato de Gunther e a entrada dinâmica de Gunther, ele falhou em dar a qualquer lutador a plataforma para se tornar o rosto da empresa. A falta de um novo superstar como uma versão moderna de Stone Cold ou de Undertaker significava que a linhagem da WWE permaneceu presa em sua própria câmara de eco. Os fãs, que antes se viam como a força vital do produto, encontraram o pulso do produto desacelerado e previsível. A questão agora é se Papagá pode recalibrar, redescobrir a imprevisibilidade e restaurar o pulso da WWE. É uma questão que paira na mente de cada fã que assistiu ao declínio. O roteiro de sua gestão ecoará nos anais da indústria por anos vindouros, mas apenas se a narrativa puder ser corrigida. Se o anúncio de encerramento viesse na forma de uma declaração de que a WWE está fechando, a mensagem ecoaria os mesmos temas: controle corporativo sobre a criação, uma dependência da nostalgia, a ausência de desenvolvimento genuíno de histórias e a falha em honrar os fãs que dão vida ao show. O ato final não seria um final dramático, mas um desaparecimento silencioso, um item de linha encerrado, um legado enterrado sob um envelope corporativo. A era Triple H, quando examinada de perto, revela um equilíbrio intrincado entre visão e execução. Por um lado, a capacidade de produzir espetáculo instantâneo, o People's Elbow de The Rock, os discursos de Cena, a estreia de Logan Paul, demonstrou que a empresa ainda podia gerar entusiasmo. Por outro lado, a dependência sistêmica de histórias seletivas, marketing de celebridades e nostalgia em vez de inovação criou uma narrativa frágil. A mudança da empresa para um item de linha, a fusão TKO e as demissões subsequentes mostram como os motivos de lucro podem ofuscar o propósito criativo original de uma organização construída sobre narrativa. A liberação de veteranos de longa data sem cerimônia indica uma perda de respeito pelas pessoas que deram esperança aos fãs. Em retrospectiva, a era Triple H é um misto de sentimentos. Pode ser vista como grandeza para aqueles que apreciaram os momentos de destaque e a programação estratégica de talentos estabelecidos. Mas para a base de fãs mais ampla, a era pareceu fumaça e espelhos. A falta de surpresa real, a evolução atrofiada de personagens e as interferências corporativas que se sobrepuseram ao mérito no ringue deixaram muitos com uma sensação de decepção. A maior força do wrestling reside em sua capacidade de surpreender, de evoluir e de honrar os próprios fãs que dão vida ao show.
Se Papa Hole pode recalibrar, redescobrir a imprevisibilidade e restaurar o pulso da WWE, continua sendo uma questão para o futuro. No entanto, o roteiro de sua gestão ecoará nos anais da indústria por anos vindouros.